Olá! Hoje nós estamos aqui na nossa 7ª aula sobre as equações do segundo grau. E nós estaremos estudando sobre um tipo de equação que não é do segundo grau, mas ela pode ser resolvida através de uma transformação. Nós transformamos esta equação que estudaremos hoje em uma equação quadrática, em uma equação do segundo grau. Estarei falando sobre as equações biquadradas. Em aulas anteriores, nós já vimos o que é uma equação do primeiro grau, uma equação do tipo ax mais b igual a zero. Vimos as equações do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Poderíamos falar de uma equação do terceiro grau, ax elevado ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. E assim por diante, uma equação do quarto grau, ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e igual a zero. Uma equação do quarto grau. E o que é uma equação biquadrada? Uma equação biquadrada é um tipo de equação do quarto grau. Porém, ela não é uma equação do quarto grau completa. Uma equação biquadrada é uma equação do quarto grau que apresenta apenas expoentes pares em suas incógnitas. Uma equação biquadrada é uma equação do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. É uma equação do quarto grau porque apresenta como grau máximo na incógnita o grau 4, o expoente 4. Porém, não apresenta expoente ímpar em suas incógnitas. Ela apresenta apenas expoente par. Então, nós estudaremos esse tipo de equação, as equações biquadradas, equações do quarto grau que apresentam apenas expoentes pares em suas incógnitas. Se vocês observarem essa equação que eu acabei de escrever, essa equação ela tem similaridade com a equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A equação biquadrada ela possui 3 termos, assim como a equação do segundo grau. A diferença está em seus expoentes. Para ser uma equação biquadrada, como eu já falei, tem que ter o grau 4 como grau máximo. E os expoentes da incógnita x só pode ser expoente par. Como que nós resolveremos esse tipo de equação? Nós iremos transformar essa equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Para isso, nós iremos fazer uma mudança, usaremos um artifício. Já estudamos na matéria anterior às equações do segundo grau, nós relembramos as propriedades das potências vistas em anos anteriores e podemos escrever esse x à quarta como uma potência elevado a um expoente. Eu poderia escrever ax ao quadrado elevado ao quadrado bx ao quadrado mais c igual a zero. E vamos utilizar um artifício. Eu vou chamar nesse momento x ao quadrado de uma outra incógnita. Eu vou chamar x ao quadrado de t. Onde tiver x ao quadrado, eu vou substituir por t. Então, eu passarei a ter a equação
A, no lugar de x ao quadrado, eu vou pôr t elevado ao quadrado, mais b, no lugar de x ao quadrado, eu vou pôr t, mais o c é igual a zero. O que eu passei a ter nesse momento? Eu passei a ter aqui uma equação do segundo grau na incógnita t. Ao invés da incógnita ser x, a incógnita passou a ser t. Eu substituí x ao quadrado por t. Eu fiz uma substituição. Substituímos x ao quadrado pela letra t. Então, ao invés de uma equação do quarto grau incompleta, passei a ter uma equação do segundo grau, neste caso, completa. Vamos a um exemplo prático. Imagine se nós tivéssemos uma equação, exemplo 1, uma equação biquadrada do tipo x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. É uma equação biquadrada, uma equação que apresenta como grau máximo o grau 4 e os expoentes da incógnita x são todos pares. O que eu vou fazer para resolver essa equação? Eu vou chamar x ao quadrado igual a t. Logo, a equação x elevado a 2 elevado ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. No lugar de x à quarta, eu escrevi x ao quadrado elevado ao expoente 2, aplicando a propriedade de uma potência elevada a um expoente, 2 vezes 2, 4. Eu não alterei o valor, eu só escrevi a equação de uma outra maneira. O que eu faço agora? No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar o t, ou seja, no lugar de x ao quadrado, eu passo a colocar o t. Eu passo a ter, então, t ao quadrado menos 5t mais 4 é igual a zero. Daí, o que nós podemos fazer? Nós podemos agora resolver a equação do segundo grau encontrada. Eu passei a ter aqui t ao quadrado menos 5t mais 4. Logo, o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 4. Vou calcular o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. Logo, o valor de delta será b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso delta, menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 4, menos 16. Delta vale 9. Vou substituir o valor de delta na fórmula resolutiva x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre o dobro de a. Eu terei que x é igual a menos o valor de b, menos menos 5, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Aliás, não estamos calculando o valor de x, estamos calculando o valor de t. Então, eu estou encontrando quem é t. Desenvolvendo a resolução da fórmula, o oposto de menos 5, t vale 5, mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2.
terei duas possibilidades. Eu terei o T1 ou o T2. 5 menos 3 sobre 2, que dá 2 sobre 2, que é 1. Ou 5 mais 3 sobre 2. 5 mais 3, 8 sobre 2, que é 4. Ou seja, encontrei dois valores para T. O T1 vale 1 ou o T2 vale 4. Só que eu não quero saber quem é T. Eu preciso saber qual é o valor de x. Qual é o valor de x que, quando substituído na equação, gera um resultado igual a zero. O que faço agora? Lembre-se que nós chamamos x ao quadrado de t. Então agora eu retorno. Como eu falei que x ao quadrado é igual a t, eu vou substituir os valores encontrados nesta equação. Então eu pegarei no lugar de x ao quadrado e o t, eu vou substituir pelos valores encontrados. Ou seja, nós temos aqui que x ao quadrado é igual a t. O que eu faço? Eu vou fazer x ao quadrado é igual a 1 ou o x ao quadrado vale 4. Então eu vou substituir os valores de t na equação x ao quadrado igual a t. Então aqui eu irei substituir na equação x ao quadrado igual a t. Fazendo a substituição, eu caio aqui em duas equações do segundo grau incompletas. Aquela equação mais fácil de ser resolvida. Basta eu passar o quadrado na forma de raiz de um radical para o outro lado da equação. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Ou seja, x é igual a mais ou menos 1. Na segunda equação, eu terei que x é igual a mais ou menos raiz de 4. A raiz de 4 é 2. X é igual a mais ou menos 2. Portanto, encontramos aqui 4 valores que satisfazem a esta equação. Esses 4 valores fazem parte da solução. Solução, conjunto verdade. Muitas das vezes você vai encontrar em algumas literaturas, em alguns livros, chamando o conjunto solução de conjunto V. V de conjunto verdade. Os valores que validam a equação. Ou seja, o conjunto solução será formado por esses 4 valores. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Conjunto solução sempre colocamos entre chaves, de preferência em ordem crescente, separado por vírgulas. Então, portanto, está aí a resolução de uma equação biquadrada. Então, o pulo do gato é transformar a equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Após ser feito isto, chamamos a incógnita x ao quadrado por uma outra letra. Poderíamos usar aqui qualquer letra. Vamos, a princípio, usar a letra t. Então, após feita a substituição de x ao quadrado por t, resolvemos a nova equação, que é uma equação do segundo grau. Encontramos o valor da incógnita t através da fórmula de Bhaskara, no caso das equações completas, e depois retornamos à equação onde substituímos o x ao quadrado por t e substituímos os valores encontrados para t. Daí, resolvemos as equações e chegamos às respostas que nos satisfaz. Vamos para um segundo exemplo, ou seja, exemplo número 2. Deixa eu apagar
daqui para baixo. Exemplo 2. Deixa eu pegar uma outra equação. Uma equação x² menos 81 é igual a zero. Uma equação biquadrada incompleta. Essa equação, ela é uma equação biquadrada, porém ela é incompleta. Incompleta por quê? Porque ela não tem os 3 termos. A equação biquadrada, ela possui 3 termos para ser completa. O termo de expoente 4, o termo de expoente 2 e o termo independente de x. Essa equação ela é incompleta. Então, o que fazer? Fazemos da mesma forma. Eu vou chamar x² de t. Irei escrever a equação da seguinte maneira: x² elevado ao quadrado menos 81 é igual a zero. No lugar do x², eu vou escrever a letra t. Passo a ter que t elevado ao quadrado menos 81 é igual a zero. Tenho uma equação do segundo grau incompleta. Resolvendo esta equação, t ao quadrado é igual a 81. Eu posso dizer que t é igual a mais ou menos raiz de 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Então, t é igual a mais ou menos 9. Ou seja, o t1 vale menos 9 e o t2 vale 9. Encontrei o valor de t, mas eu quero saber quem é x. Então, o que nós fazemos? Nós iremos substituir os valores que encontramos para t na equação onde eu chamei x² de t. Então, substituindo na equação x² igual a t. O que eu terei? Eu terei que x² é igual a menos 9 ou x² é igual a 9. Resolva essas duas equações, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de menos 9. Tenho aqui uma raiz quadrada de um número negativo. Logo, isso aqui não pertence ao conjunto dos reais. Não existe raiz quadrada de número negativo. No segundo caso, x² é igual a mais ou menos raiz de 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3. X é igual a mais ou menos 3. Portanto, essa equação biquadrada ela terá apenas duas respostas, menos 3 e mais 3. Solução, menos 3 e 3. A raiz quadrada de menos 9 não pertence aos números reais, portanto, ela não faz parte da solução da equação. x² vale 9, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. O quadrado vai para o outro lado na forma de um radical de índice 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, a solução, menos 3 e 3. As equações biquadradas, elas admitem no máximo 4 resultados, 4 raízes diferentes. Poderíamos ter equações biquadradas com 4 resultados, com 3, com 2, com 1 ou com nenhum resultado possível. Então, hoje nós falamos aí sobre as equações biquadradas, que é um tipo de equação que pode ser transformada
em uma equação do segundo grau. Isso faz parte da matéria das equações do segundo grau. Ela é estudada porque pode ser resolvida através do processo das equações do segundo grau e está dentro de tudo aquilo que nós temos estudado nas últimas semanas. Esta é a 7ª aula dessa série de equações do segundo grau. Veja esse vídeo, se necessário, faça anotações, reveja quantas vezes for necessário. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço.